Olá pessoal, aqui é o professor Alan, de Gestão Empresarial e Contabilidade, na Megatoc, nossa terceira aula de contabilidade com o tema Elaboração do Balanço Patrimonial. Esse conteúdo se encontra na apostila de contabilidade das páginas 12 a 16, no plano de contas. Vamos verificar aí a programação de aulas, são 11 aulas com a duração média de até 30 minutos. O conteúdo será o material didático de vocês, a apostila que vocês retiraram na escola. Material complementar poderá ser utilizado ou enviado para vocês posteriormente. Métodos de estudo. É importante que vocês vejam e revejam determinados conteúdos para que possam, porventura, esclarecer suas dúvidas. Importante que vocês anotem as dúvidas também para encaminhar para o professor na aula online. Poderá ter revisão do módulo quando voltarmos ao afastamento e terão também atividades de avaliação durante o módulo e ao final do módulo. Nas aulas anteriores, nós vimos aí sobre contas patrimoniais, contas de ativo e passivo, patrimônio líquido e também o balanço patrimonial. Hoje veremos com mais detalhes a respeito do balanço e vimos também outros assuntos vinculados à contabilidade, porém o que usaremos na aula de hoje são esses os tópicos importantes para a aula de hoje. Então, terceira aula de contabilidade, sobre o tópico balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial ele é importante, é a demonstração gráfica mais importante das empresas, juntamente com uma outra demonstração chamada DRE, demonstração do resultado do exercício, que vocês verão nas duas próximas aulas, após a quarta aula, na quinta e na sexta aula, vocês verão a respeito da DRE. Então, as contas de ativo e passivo, conforme os grupos e subgrupos 1 e 2 do plano de contas. É importante ressaltar isso, que será passado segundo os grupos e subgrupos 1 e 2 do plano de contas. Análise do balanço. Por que é importante ser feita a análise do balanço? Exatamente porque é uma demonstração contábil, financeira e econômica, como vocês verão nesta aula e na aula que vem. O objetivo é apresentar a posição ou condição do patrimônio das empresas. O período determinado para o balanço patrimonial é de 1º de janeiro até o dia 31/12 do exercício ou cada ano. E o objetivo é prover informações completas, informações que possam ser de grande valia para as organizações atuais, para o desenvolvimento das atividades das empresas atuais, para a análise das informações. Nessa aula, vocês verão a respeito de como que é feito o balanço, como que é elaborado o balanço. Na próxima aula, vocês verão como se analisa partes do balanço, que tem a ver aí com os grupos e subgrupos que nós já comentamos nas aulas anteriores. Os exemplos de balanço que vocês terão nessa aula é vinculado exatamente foi colocado exatamente com o objetivo de que vocês melhorem a compreensão a respeito da estruturação do balanço patrimonial, bem como como pode ser feito na abertura, no funcionamento e também no encerramento das empresas. Nós veremos na aula de hoje o exemplo de balanço patrimonial de abertura e também de funcionamento. 1 de abertura e 2 de funcionamento, com as contas mais comuns que são utilizadas nesses balanços. Antes de passar o conteúdo a respeito do balanço patrimonial, vamos ver a correção dos exercícios das páginas 7 até a página 10 da apostila de vocês. Então, na página 7, o exercício 1 diz aí, os direitos estão no ativo ou passivo? Nós vimos aí, desde a primeira aula, que os bens e direitos fazem parte do ativo. Então, direitos é tudo que a empresa tem a receber ou que ela pode, com o tempo, requerer a utilização de determinados recursos. Então, os direitos estão no ativo. O 2, questão 2, um valor de duplicados a pagar, em qual conta estará lançado no balanço? Passivo. Duplicados a pagar são obrigações. Obrigações nós vimos que está no passivo. O valor em caixa, em qual conta constará no balanço? Ativo. Nós veremos hoje mais detalhes sobre isso, mas é no ativo que fica porque são recursos financeiros que a empresa pode utilizar imediatamente. Os valores de duplicados a receber, em qual conta constarão no balanço? Duplicados a receber também são direitos. Então, direitos é ativo. Questão 4. Questão 5. Os valores de duplicados a pagar em qual conta constarão no balanço? Obrigações passivo. É bem parecido com o 2, a diferença é que está no plural. O 2 fala um valor e o 5 fala os valores de duplicatas a pagar. 6. O capital investido pelos sócios na constituição da empresa. Em qual conta constará no balanço? Aí, no caso 6, capital social, né? Capital social é patrimônio líquido passivo também. É a obrigação da empresa para com os sócios que a compõem. 7. Os valores pagos pela empresa com material de expediente. Em qual conta constará no balanço? Os valores a pagar
com material de expediente, se for vinculado ao balanço patrimonial, obrigação passiva também, questão 7. Aí vem a questão 8. Na questão 8 está aí também a correção, aí na tela, no slide, né? Aí tem aí, classifique os itens. Coluna A, bens, direitos, obrigações. Coluna B, ativo ou passivo. Então tem a primeira coluna que é a dos elementos. Quais são os elementos que devem compor aí as contas, né, patrimoniais. E tem depois a definição. Se for bem ou direito, é ativo, como nós já vimos. Se for obrigação, é passivo. Olha, o primeiro exemplo aí, o elemento é o dinheiro. O dinheiro a empresa tem o direito de manuseá-lo e faz parte do ativo, isso é um direito ativo. Olha, estoque de matéria-prima. Estoque de matéria-prima é um bem ativo. Duplicatas a receber, direitos ativo. Imóveis, bens ativo. Duplicatas a pagar, direitos ativo. Desculpa, obrigações passivo, né? Obrigações passivo, é a pagar. Clientes, que seria a mesma coisa que duplicatas a receber, direitos ativo. Computador, terreno e veículo, bens ativo. Impostos a pagar, obrigações passivo. Contas a receber, direitos ativo. Instalações, podem ser instalações elétricas ou instalações físicas. De uma forma ou de outra, são bens ativos. Contas a pagar, obrigações passivo. Ferramentas, bens ativo. Mercadorias para revenda, bens ativo. Aluguel a pagar, obrigações passivo. Se tiver só aluguel, não tem como identificar. Algumas contas têm que ter a expressão a pagar ou a receber na frente. Outras já não precisam, né? Como, por exemplo, os impostos, os salários. Já sabe que é obrigação da empresa a pagar. Então, aluguel a pagar ou aluguel passivo é obrigação. Aluguel a receber ou aluguel ativo é direito. Nesse caso aqui, a pagar é obrigação. Marcas e patentes, bens ativo. Capital, que é conhecido como capital social, obrigações passivo. No caso, é porque aí pede para classificar bens, direitos e obrigações, né? É a obrigação da empresa para com os sócios. Salários de funcionários ou salários a pagar, obrigações passivo. Financiamentos em banco, obrigações passivo. E depreciação acumulada, bens ativo. A depreciação é uma despesa administrativa, onde os bens vão perdendo seu valor contábil até chegar aí à exaustão, né? Depreciação completa. Porém, ela vai se acumulando. Como a depreciação é decorrente aos bens da empresa, entra como bens, aí no caso, ativo. Então, ela vai se acumulando o bem, ele vai perdendo seu valor, mas entra na parte do imobilizado lá no balanço patrimonial. Vocês podem dar uma olhada, entre a página 12 e 14 tem essa conta na parte do imobilizado ou imobilizações aí na apostila de vocês. Balanço patrimonial, aí está de maneira simples, mas é o que nós vamos analisar hoje, né? Vamos ver como está estruturado o balanço na realidade. Semana que vem vamos fazer a análise de outras informações complementares na aula 4. Veremos isso, será passado aí na aula 4, juntamente com a apostila de vocês. Tá, balanço patrimonial ativo, bens mais direitos, aí tem o total do ativo. Passivo, do outro lado direito, né? O ativo fica do lado esquerdo, passivo do lado direito. Obrigações com terceiros, veremos isso hoje também, bastante. E o patrimônio líquido, que é obrigações com a empresa, com sócios, diretores e acionistas das organizações. E aí lá embaixo tem o total do passivo mais o patrimônio líquido. O total do ativo deve ser sempre igual ao total do passivo. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, para vocês verem, né? Aí tem aí as contas capital, duplicatas a receber, estoques de mercadorias, máquinas, equipamentos, veículos, marcas e patentes. Aí com os valores à frente aí, né? Caixa 10 mil, duplicatas a receber 30 mil, estoques 40 mil, máquinas, equipamentos 60 mil, veículos 80 mil e patentes 50 mil. Do outro lado está aí as contas vinculadas também. Fornecedores 80 mil, salários a pagar 30 mil, impostos a pagar 8 mil, capital social 100 mil, reserva de lucros 52 mil. Então tem essas contas aí que foram colocadas e embaixo tem a determinação de quais são os valores vinculados a essas contas, né? Em relação à definição de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, total do ativo e total do passivo também. Então tem como visualizar e já ver aí que tem o nome da conta juntamente com o seu valor em moeda, né? Valor contábil e monetário, no caso do Brasil é o real, mas aí isso opera-se de acordo com o país. Então aí, o valor dos bens, 240 mil, que só tira os direitos de duplicados a receber, que é 30 mil,
e deu total do ativo aí de 270 mil. Valor das obrigações, 118 mil, obrigações para com terceiros e obrigações no patrimônio líquido para consórcios, 152 mil. Valor do passivo, também 270 mil. Então, os valores eles bateram. Tem que bater no balanço patrimonial. Todos os anos tem que dar o mesmo valor. Aí, no caso, quando tem a reserva de lucros, depois vocês vão ver como que se monta a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, onde tem o lucro do exercício, lucro do ano, né? Aí, no caso, quando a empresa ela separa reserva de lucros, isso chama-se integralização do capital social. Então, ela integra aos recursos da empresa, o capital social aumenta. Mas depois veremos isso com mais detalhes nos próximos conteúdos aí vinculados à aula de balanço patrimonial e também a DRE, como que se chega a esses valores aí, tá ok? Mas a princípio só análise do que é ativo, passivo, bens, direitos e obrigações, como que se separa isso, né? Então é interessante porque consegue ver aí, visualizar quais são os valores. Aí tem os grupos 1 e 2 do plano de contas, que nós comentamos desde a primeira aula. Vamos usar o grupo 1 e 2, que é do ativo e do passivo. O correto é colocar com os códigos, mas como no slide ficou já um pouco estreito de apresentar para vocês, então eu não coloquei com códigos, aí os exemplos que nós veremos. Porém, tenho em mente que no balanço oficial da empresa tem que ter os códigos dos grupos e subgrupos do plano de contas, tá ok? Então temos aí, ó, como interpretar se é ativo, se é circulante, se é imobilizado, se é não circulante imobilizado, se é realizável a longo prazo, ou se é, aí no caso, investimentos ou intangível no ativo. Se é até disponível, né? Pode-se dizer aí. No caso do passivo, circulante, não circulante ou patrimônio líquido. Nós temos aí as contas e a sua definição. Olha lá, ó. Caixa e banco conta movimento, que seria um ativo disponível, circulante disponível, são aplicações. São valores que a empresa tem no momento para utilização imediata. Então, coloca aí a conta, o grupo ou subgrupo, né, da conta, também o tipo de conta, se é ativo ou passivo, e também se é origem ou aplicação. Então, duplicados a receber estoques são outras contas componentes do circulante, como nós vimos na aula passada. Veículos, ativo e imobilizado, que são os principais bens da empresa, é a aplicação de recursos. Fornecedores, passivo circulante, origem ou fonte de recursos. Salários, passivo circulante, origem ou fonte de recursos. Impostos, passivo circulante, origem ou fonte de recursos. Empréstimos a curto prazo. Empréstimos, financiamentos e títulos tem que ter a expressão a curto prazo ou a longo prazo. Se for a curto prazo, é circulante. Se for a longo prazo, é realizável a longo prazo. Se for ativo, se for passivo, nesse caso aí é passivo, é circulante, mas se fosse, seria a longo prazo, seria exigível a longo prazo. Como estão os financiamentos aí, né? Financiamento também é passivo, só que tem a expressão a longo prazo na frente, então é exigível a longo prazo também a origem, assim como o empréstimo anterior. Energia elétrica, encargos trabalhistas, imóveis, encargos trabalhistas são passivo, circulante, origem ou fonte de recursos. Móveis e utensílios, ativo imobilizado, aplicação de recursos. Títulos a receber no longo prazo, ativo realizável a longo prazo, aplicação de recursos. Prédios, ativo imobilizado, principais bens das empresas, né? Aplicação de recursos. Marcas e patentes, ativo intangível, que são bens trocáveis, aplicação de recursos nas empresas também. Aí vem o primeiro exemplo, o exemplo de abertura, que comentei com vocês que iríamos falar, falei no começo da aula, né? Exemplo 1 de abertura. Então, dois sócios, chamados Maria José e José Maria, pensaram em abrir um negócio de calçados femininos. E para isso fizeram um planejamento após terem realizado um estudo mercadológico e financeiro. Chegaram à conclusão que precisariam de um capital de 100 mil, sendo que cada um investiria 50 mil, que é 50% do valor. E com esse recurso pretendiam comprar estoques de mercadorias no valor de 40 mil e móveis e utensílios no valor de 25 mil. E o restante ficaria no banco, conta movimento, para dar início à operação do negócio. E aí foi colocado aí na disposição do balanço patrimonial de abertura desta empresa com esses lançamentos, né? Podem ver que não tem o passivo, tem só o patrimônio líquido, que é a primeira conta que movimenta a empresa. Então, o capital social de 50 mil para cada, eu coloquei o nome dos sócios, mas poderia ser capital social 100 mil também, só coloquei só para exemplificar, que seria 50 mil de cada, e total do patrimônio líquido, 100 mil. Lá embaixo, total do passivo, patrimônio líquido, 100 mil também, embora a empresa não tenha adquirido ainda obrigações para com terceiros. Nesse caso, não precisou adquirir, porque é o início da organização. Ativo circulante, banco conta movimento, que nós já vimos que poderia ser circulante disponível. Estoque de mercadorias no valor de 40 mil, então 35 mais 40 deu 75 mil no ativo circulante. Ativo não circulante, só tem imobilizado nesse caso, porque só comprou móveis e utensílios,
não fez investimentos em outras empresas, nem adquiriu outros bens, né, materiais, nem intangível, então colocou aí somente o que pediu o exercício. Deu lá 25 mil de móveis e utensílios. 75 mil do total do ativo circulante mais 25 do ativo não circulante deu os mesmos 100 mil do ativo. Então, nesse caso, o balanço patrimonial está correto, porque o total do ativo, que foi o total da aplicação de recursos, foi igual ao total do passivo, que é a origem ou fonte de recursos. Aí eu coloquei aqui um segundo exemplo, que é do exercício, né, do ano. Aí tem aí o balanço patrimonial pedindo para elaborar com essas contas que estão abaixo, né? Balanço patrimonial da empresa, gente feliz aí. Então tem aí caixa, banco conta movimento, duplicatas a receber, estoques, né? Todas as contas aí com seus valores à frente. E já estão na ordem, desde o ativo circulante disponível até o patrimônio líquido, né? Eu coloquei aí na ordem para vocês. E aí, no caso, tem a reserva de lucros também, que não apareceu na imagem, mas é 7.500, está lá embaixo, no patrimônio líquido, né? Mas também tem a reserva de lucros lá naquela tabela anterior, desse slide anterior, que foi colocada aí para vocês. Não tem problema, não apareceu, mas ela consta na tabela, tá ok? Então tem aí a disposição do balanço patrimonial. Podem ver que esse balanço patrimonial ele está mais detalhado, ele tem outras informações que o anterior não tem. Ou seja, está fazendo exatamente aquilo que está sendo pedido pelos lançamentos, né? Então, aí, o ativo circulante ficou caixa e bancos, no valor de 14.002, aí seria 4.000 mais 10.000, né? Duplicatas a receber 7.500, estoque 7.000, deu total de 28.500. Ativo não circulante, investimentos, participações em outras empresas, valor de 7.000. Imobilizado, principais bens que essa empresa adquiriu durante o ano, veículos e prédios, valor de 6.500 mais 10.000. E marcas e patentes no intangível, no valor de 5.000. Aí deu total de 28.500. 28.500 do ativo circulante com 28.500 do ativo não circulante, que conta desde lá de cima do investimento em outras empresas, deu aí 57.000, o valor total. E tem os lançamentos do lado do passivo, que aí envolve exatamente impostos a pagar, empréstimos a pagar no curto prazo também, fornecedores também a pagar no curto prazo. Fornecedores você paga para ter a matéria-prima ou para ter o produto pronto para poder revender para o consumidor. Tem encargos trabalhistas, curto prazo também, energia elétrica, tudo que é pago até o final do próximo exercício, quando fecha o exercício, né, que a empresa tem como obrigação. E aí tem os valores, 2.500 de impostos, 5.000 de empréstimos, fornecedores 8.500, salários a pagar 6.000, encargos trabalhistas 2.000 e energia elétrica 1.500. Aí deu total aí de 25.500 no passivo circulante. Passivo não circulante, financiamentos a pagar no longo prazo, o valor de 9.000. Aí foi total também do passivo não circulante, que é aquilo que a empresa vai pagar após o final do próximo exercício, né? E o capital social, 75.000, mais, 15.000, mais 7.500 reservas de lucro, deu 22.500. Aí pega os totais, 25.500 do passivo circulante, 9.000 do passivo não circulante e também 22.500 do patrimônio líquido. Aí deu total de 57.000 no passivo, que é igual ao total do ativo também. Então, o que tem que bater são os valores totais aí dessas contas, ok? E aí vem o exemplo número 3, que também está vinculado ao balanço patrimonial do exercício. Aí é para fazer o balanço patrimonial da empresa Alegria. Aí nesse caso coube todas as contas aí na parte de cima, né, no slide mesmo. Então tem aí, ó, caixa, banco conta movimento, duplicados a receber, estoques, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, fornecedores, salários, encargos trabalhistas, impostos a pagar, financiamentos a pagar no longo prazo, capital social e reserva de lucros. Então tem todas essas contas, também coloquei na ordem, desde o ativo circulante disponível, exatamente para facilitar a montagem desse balanço, e também a visualização para vocês, né? Aí com valores diferentes, olha lá, total do ativo circulante 90.000, total do ativo não circulante 30.000, 120.000 total do ativo, né? Caixa e banco 10.000 mais 15.000 daria 25.000 disponível aí, que pode ser utilizado imediatamente pelas organizações, 40.000 de duplicados a receber, que são os direitos que a empresa tem, 25.000 de estoques, que são mercadorias que a empresa tem para revender durante o ano aí, né? Durante o próximo ano que está começando. Imobilizado, tem só imobilizado de novo, são só os bens que a empresa adquiriu. Ela não fez investimentos e não adquiriu bens intangíveis, então não precisa colocar. Entendeu? Aí 20.000 de máquinas e equipamentos, mais 10.000 de móveis e utensílios, 90 mais 30, 120.000, que é igual aos 120.000 do passivo mais o patrimônio líquido aí das empresas. E aí tem a definição, né? Fornecedores, 20.000, salários a pagar 15.000, encargos trabalhistas 3.500, só explicando rapidamente, encargos trabalhistas é exatamente a composição, além do salário do empregado, né? INSS, FGTS,
e assim por diante. Vocês aprenderam ou vão aprender em departamento pessoal. Impostos, que são os pagamentos de impostos para o governo, valor de 43.500, o total do ativo, né, impostos 5.000 aí. Não circulante, financiamento a pagar no longo prazo, valor de 12.000, que é igual ao total do passivo não circulante. E aí tem o patrimônio líquido, que é 60.000 capital social, mais 4.500 de reserva de lucros, que é a integralização do capital social, aumenta o capital social a partir de então, o patrimônio líquido também aumentou para 64.500. Aí pega os totais de novo, 43.500, mais 12.000, mais 64.500, e deu um total de 120.000 para o passivo. Então, neste caso, voltando lá ao exemplo da abertura e o exemplo anterior, nós temos aí, ó, na abertura de empresa, o total da origem fonte de recurso foi 100.000, a aplicação também foi 100.000. Então, está correto o lançamento do balanço. No exemplo do exercício, que foi o exercício inteiro, né, o exemplo 2, que foi do ano, 57.000 de passivo, que é a origem fonte de recurso, 57.000 de ativo, que é a aplicação dos recursos. Depois vem 120.000 a origem fonte de recurso, no terceiro exemplo, e 120.000, aí no caso, o ativo. Então, é exatamente para isso que são divididas as contas na estruturação do balanço, para ficar bem colocadas as contas e também bem explicado, tudo feito de maneira correta. Imagine se colocasse somente o ativo e o passivo, né? Bens, direitos e obrigações e os valores, tudo junto. Não teria uma estruturação, seria feito de maneira inadequada aí na montagem do balanço. E aí vamos capitular o que vimos hoje, né? Hoje nós vimos aí o balanço patrimonial, o plano de contas, como que ele é aplicado no balanço, exemplos de lançamentos e também exemplos de balanços patrimoniais e também os exercícios. Capitulem o conteúdo que estamos falando sobre o balanço patrimonial, das contas patrimoniais, desde a primeira aula. Se possível, vejam as aulas, né, se tiverem algumas dúvidas aí sobre explicações também. E capturem na apostila das páginas 3 até a página 16 da apostila, e também as páginas 32 e 33 que falam exatamente sobre o balanço patrimonial. É importante dar uma lida e recapitular e anotarem eventuais dúvidas para serem esclarecidas durante as aulas online. Fazer uma análise dos balanços patrimoniais apresentados nessa aula também. Isso vai servir de reforço para vocês e para melhor compreensão a respeito dos conteúdos que foram passados. Na próxima aula, vamos fazer a análise dos balanços com essas partes de ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, de maneira separada e também fazendo a comparação entre um balanço e outro, para ver se fosse na mesma empresa, se haveria aumento, se haveria diminuição e assim por diante. Agradeço pela atenção de vocês, desejo tudo de bom para vocês e para a família de vocês. Até a próxima aula de contabilidade.